Afinal, o Jamie da série Adolescência era ou não era um psicopata? Não, ele não tinha traços de transtorno de personalidade antissocial, também conhecida como psicopatia. E se você assistir esse vídeo até o final e sair com a mesma dúvida, eu não me chamo Hannah. Então acompanhe aqui o meu raciocínio. Toda essa cultura que vivemos de distanciamento afetivo, repreensão, castigos, punições, controle dos pais em direção aos filhos, da escola em direção aos alunos, que é retratada na série e que mencionei no vídeo anterior, pode gerar diversas consequências emocionais e sociais. Eu vi alguns comentários fazendo o raciocínio assim: bom, então se o personagem sofria bullying e se isso leva a pessoa a matar, estamos todos ferrados, né? Porque a realidade ali retratada na série é muito presente. Ou seja, então, se um adolescente está sofrendo, tem autoestima baixa, sofre bullying e isso significa que ele vai matar alguém, então a gente está ferrado mesmo. Mas é claro que não. O raciocínio não é esse. Só que toda essa nossa cultura social, que eu vou resumir em distanciamento afetivo e falta de conexão emocional entre adultos e adolescentes e crianças, está gerando altos índices de suicídio, de depressão, de transtornos de ansiedade, de pânico, burnout, transtornos alimentares, desesperança. Quer mais? Pessoas adultas que fazem birra, que vivem reclamando, se vitimizando, espalhando abobrinhas, dando conta da vida dos outros. Quer mais? Tem mais. Racismo, machismo, preconceito religioso, político, xenofobia, homofobia, etarismo, capacitismo, a própria misoginia retratada na série. Quer mais? Tem mais. Já percebeu a quantidade de farmácias tomando conta das ruas? E já parou para pensar o quanto isso reflete que nós estamos adoecidos? Somos uma sociedade adoecida. Esse é o nosso cenário social. Esse é o resultado da educação tradicional que envolve, de novo, repressão, punições, castigo, distanciamento afetivo. Olha como isso gera um ciclo. Então, claro que não é verdade que todo adolescente que sofre distanciamento afetivo, que carece de quem o oriente, o acompanhe, vai matar alguém. Mas eu trouxe aqui um punhadinho de consequências dessa nossa cultura que ainda não coloca, não vê a saúde mental como uma prioridade, a saúde mental de todos nós. Um ponto que eu também gostaria de destacar é que eu percebi que muitas pessoas entenderam a série assim: poxa, mas como assim que uma família funcional o filho dessa família acaba cometendo o crime? O que acontece aí? Eu já falei um pouco sobre essa questão da família funcional no vídeo anterior, mas essa funcionalidade era tão superficial e o vazio emocional era tão grande na família do Jamie, da Kate, da amiga da Kate, do filho do policial, que acabou levando os fatos a se desenrolarem dessa maneira. E temos que entender também que a violência já estava instalada muito antes, anos antes. O Jamie era uma pessoa de 13 anos que ficava sozinho por horas no quarto, sem orientação, tendo contato ali com tudo que é tipo de lixo digital, e isso por si só já é uma violência. Já era um adolescente completamente distante de sua própria autenticidade, de conexões afetivas, de relacionamento, com uma autoestima completamente empobrecida e deixado lá por ele mesmo. Isso já é uma violência acontecendo. Não havia ali um vocabulário emocional, regulação emocional. Havia nessa família uma grande lacuna emocional, um grande vazio. Um pai que relata que era espancado pelo pai dele e o máximo que ele conseguiu fazer para tentar ser um pai melhor foi se distanciar, porque ou ele tinha as explosões de raiva ali constantes, ou ele se distanciava. Então, através do trabalho, ele não se fazia presente. E não significa que trabalho é sinônimo de distanciamento afetivo, não. O que eu estou trazendo aqui é que o tempo que ele tinha com esse filho, ou poderia ter com esse filho, não houve esse estabelecimento de vínculo, de orientar, de estar mais próximo, de se tornar amigo desse filho. E uma mãe funcional que estava ali presente, mas também não sabia estabelecer esse vínculo. E estava ali constantemente recebendo ataques do pai. Vocês não perceberam isso não, gente? O quanto esse pai se comunicava com essa esposa e com a filha de uma forma constantemente agressiva. Certo, claro, ele estava extremamente estressado, o filho dele estava preso, mas toda aquela dinâmica nos mostra esse ponto que eu estou defendendo aqui, do quanto não havia uma regulação emocional por parte dessas pessoas adultas e por quanto não havia também um escancaramento da verdade na família. No geral, a gente vê ali que as coisas não eram ditas. Deixa passar. Tem uma fala da mãe, quando ela está conversando com a filha, que ela diz isso: eu estou esperando passar um tempo, é o que eu sempre faço, para o pai se acalmar lá. Então as coisas não são ditas.
E isso gera na cabeça de crianças e adolescentes uma confusão enorme, uma falta enorme. Gente, e a questão é que tudo isso é muito comum, muito real. E não é que os pais façam por más intenções. Não, muito pelo contrário. Se preocupam, amam, querem cuidar, querem fazer o melhor. Mas eles mesmos carregam muitas vezes esse mesmo vazio, esses sentimentos não elaborados, essa falta de vocabulário emocional, os próprios traumas, a força da repressão que viveram, que vivenciaram na própria adolescência e na própria infância. E, portanto, é assim que conseguem se relacionar, na superficialidade, na funcionalidade material e física. Mas então, afinal, o Jamie tinha algum transtorno? Eu vi também alguns comentários no sentido de que outros adolescentes também sofrem bullying, também praticam bullying, também têm acesso a redes sociais, aos lixos digitais, mas nem por isso saem matando outras pessoas. Gente, no vídeo anterior eu defendi a hipótese de um transtorno do estresse pós-traumático complexo. Se quiser entender mais, assiste outro vídeo. Isso significa que é uma condição psicológica que ocorre em resposta a traumas repetitivos, corriqueiros, do dia a dia, onde existe dificuldades persistentes de regulação emocional nos relacionamentos e na autoimagem. E os sintomas de um TEPT complexo incluem desregulação emocional intensa, ou seja, ataques de raiva, ansiedade extrema, depressão, sentimentos persistentes de culpa, vergonha, baixa autoestima, de uma forma intensa também, dificuldade em confiar nas pessoas e manter relações saudáveis, sensação de vazio ou de não ter valor próprio, certo? Então, vamos falar em relação à psicopatia, que muitas pessoas enxergam por esse viés. Eu vi que alguém até comentou lá no vídeo anterior que ele não tinha uma boa índole e por isso, como se ele já tivesse nascido uma pessoa propensa a cometer atos criminosos. Se tomarmos como base uma visão integrativa sobre a natureza humana, entendemos que nascemos ao contrário disso, nascemos todos propensos a nos vincularmos, a receber atenção, amor, é disso que precisamos quando somos bebês, receber muito acolhimento, muito afeto, mas quando falta isso, isso prejudica o desenvolvimento cerebral e, ao longo dos anos, vai gerando cada vez mais consequências danosas para essa personalidade. Bom, então, em relação à psicopatia, eu acho que o que mais serve para a gente refutar essa hipótese é o fato de que ele buscava constantemente o olhar de aprovação do pai, da psicóloga. Ele tentava acertar, ele acreditava que estava acertando, ele dizia, mas eu fiz melhor do que os outros. Ele também se mostrava constantemente angustiado, com medo. Ele deu vários sinais de que estava com medo. Então, a ação dele em relação a Kate não foi por uma motivação premeditada de cometer um crime e de não sentir remorso nenhum por conta daquilo. Não, foi resultado de uma extrema desregulação emocional, por se sentir extremamente humilhado e também por já estar com a mentalidade muito distorcida e por carregar em si esse vazio emocional desde anos atrás. Da forma que eu entendo, ele estava tão traumatizado, e isso significa que ele estava distante mesmo da realidade, que quando o policial mostra a foto da Kate para ele e ele pergunta, foi ela que morreu? Eu acho que ele realmente se surpreendeu. Eu acho que ele não tinha dimensão de que o que ele tinha feito teria acarretado na morte dela. Eu acho que ele sabia que ele tinha feito algo muito ruim, mas que ele não tinha dimensão que ele tinha matado. E também acredito que ele sentia que a ação dele de atacar a Kate se justificava. Afinal de contas, ele a enxergava como alguém que era deplorável, né? Sobre a qual ele sentia uma aversão. Então, lembra quando a amiga da Kate começa a chutar lá o menino na escola? O quanto ela estava agindo por uma também desregulação emocional e por um sentimento de defender a amiga dela. Talvez o Jamie também estava tendo um sentimento de se defender e defender os outros meninos, com essa questão da cultura incel, né? Esses outros meninos também franzinos, com autoestima baixa. Talvez, foi uma coisa que eu pensei. Então, para ele é como se ela merecesse uma correção, um ataque. Afinal de contas, ela praticou bullying, ela mandou nudes, então justifica que ela não valia nada e estava merecendo ali uma ação punitiva. Mas olha, eu confesso que para mim também parece um absurdo imaginar que um adolescente possa cometer um ato como esse e não ter dimensão do que fez. Mas, na prática clínica e no dia a dia também, eu observo isso em níveis diferentes. Mas, por exemplo, quando pessoas adultas, mães, pais, gritam e batem em crianças publicamente e não têm dimensão nenhuma do que estão fazendo, acham que estão fazendo para educar. Ou quando pessoas mentem, traem outras pessoas com as quais se relacionam, manipulam, enganam e não conseguem assumir
Acham que suas ações se justificam por algum motivo? Então, gente, para encerrar o vídeo, eu repito, eu cuido da minha saúde mental, espero que você cuide da sua saúde mental, para que nós possamos nos curar e ampliar o olhar sobre as violências e fazer esse mundo um mundo melhor, com mais gentileza, mais amorosidade, mais respeito, empatia, tá bom? Estou feliz que tem pessoas se inscrevendo no meu canal. Se você não está inscrito, se inscreva. Eu sempre vou trazer temas relacionados à saúde mental. Me siga lá na rede social também, para a gente ir interagindo e fazendo essa transformação pessoal de pouquinho em pouquinho, viu? Estou aqui para ajudar com isso.